Deputado, o senhor como especializado ou especialista em direito, advogado de família, como o senhor já deve ter estudado e ter sua visão, né, do quanto isso vai importar na sociedade de uma maneira geral, né? Essas facilidades hoje que não eram encontradas antes e que eram consideradas tabus, o senhor acha que essas modernidades, como são muito chamadas, elas vão aperfeiçoar a sociedade ou vai também aprofundar essas questões de violência, sobretudo a violência contra a mulher, né? A violência contra a criança, e todos esses expedientes que a gente vê no jornal e que às vezes entristecem a gente, né? Sobretudo nessas grandes sociedades como Estados Unidos, Europa, né? Na Bélgica, nos Países Baixos também, onde há uma predominância muito forte da pedofilia. Olha, modernamente, no direito de família, se considera o afeto. Eu sou autor de um livro chamado O Afeto Elevado à Condição de Valor Jurídico, porque a nossa legislação em termos de direito de família, não só no Brasil, mas no mundo todo, ela está bastante defasada. O que a legislação precisa contemplar e que a nossa Constituição de 88 contempla, e por isso ela é um dos melhores documentos de direito de família que nós temos, é a família baseada no afeto. Hoje você tem vários arranjos familiares, não apenas a família matrimonializada, o papai, a mamãe e os filhos. 2 irmãos ou 2 irmãs que moram juntos, não se casaram, eles formam uma família. Um pai ou uma mãe que ficou viúvo ou se separou e cuida dos seus filhos, formam uma família. Uma tia ou um tio que cuida dos seus sobrinhos cujos pais morreram, formam uma família. Uma avó que cuida dos seus netos, formam uma família. Um casal que se separou e tem filhos do relacionamento anterior, eles formam uma família. É a chamada paternidade ou maternidade socioafetiva. De forma que a legislação ela precisa contemplar esses vários arranjos familiares, não só pela interpretação constitucional oferecida pela nossa Constituição. É preciso que a legislação ordinária também contemple esses arranjos familiares, reconhecendo que o afeto formou uma paternidade ou uma maternidade socioafetiva e defira a esta relação todos os direitos que a família, vamos dizer, antiga, a família matrimonializada tinha. No momento em que a legislação avançar e contemplar esta família reunida pelo afeto, é a família que onde ocorre a formação do ser humano. Você vê aí casos hoje no Brasil em que as pessoas delinquem e quando você vai buscar a causa é porque tem uma família desestruturada. A questão da violência, por exemplo. Se a família estivesse interagindo entre todos os seus membros, se a família soubesse do que realmente estão sobrevivendo os seus membros, quais as companhias com que elas estão andando, onde obtêm o dinheiro, talvez a questão da violência se reduzisse e não fosse uma questão meramente policial. A família, portanto, independentemente do divórcio, da separação, será sempre a célula máter da sociedade e é ali que as pessoas buscam as suas realizações profissionais e pessoais. Então, a família numa nova concepção, que seria essa concepção moderna, né? Os franceses costumam dizer muito que eles vivem muito bem, apesar de filhos separados morarem com outros casais separados, né? Com os pais, um filho morar com a mãe, um filho morar com o pai ou morar com a mãe, não é verdade? Ou vice-versa. Então, eles dizem que realmente a sociedade continua a mesma, praticamente, né? Mas sem aqueles tabus de antes, né? E que vem, de alguma maneira, confirmar o que o senhor acaba de falar. Eu vou contar uma historinha para vocês. Um casal infértil que pega o esperma de um homem, o óvulo de uma mulher e coloca numa barriga de aluguel. Nessa historinha você tem 5 pessoas. Quem é o pai e quem é a mãe? O doador anônimo de sêmen, ele tem ânimos de ser pai? A doadora de um óvulo tem ânimos de ser mãe? A pessoa que fecunda numa barriga de aluguel, que é proibida no Brasil, mas que é possível, é permitido quando uma avó ou uma irmã se propõe a gerar para uma filha ou para uma irmã um filho, não é proibido, ela tem ânimos de ser mãe? Não.
Quem tem o ânimo de ser pai e mãe é o casal infértil. Há um adágio popular que diz: pai e mãe é quem cria. De forma que, modernamente, como eu disse, a família deve ser vista como uma reunião de afetos. Há crianças que se afeiçoam muito mais ao pai socioafetivo e à mãe socioafetiva do que o pai e a mãe biológica, porque quem empresta o material genético não é necessariamente pai ou mãe. O pai e a mãe biológicos têm que ser também socioafetivos, né? De forma que esta concepção da família moderna, é por isso que eu trabalho tanto na militância do direito de família como no Congresso Nacional, para que essa legislação possa ser modernizada, para que ela possa avançar e para que ela possa contemplar, sobretudo, essas nuances da família moderna, porque assim nós vamos ter famílias mais felizes, porque reunidas pelo afeto e não pela obrigatoriedade de uma lei. Deputado, falando em legislação, eu me lembrei agora da situação que temos aqui na Câmara, que é da dificuldade do parlamentar, né, fazer passar uma emenda, fazer passar um projetinho, né, de uma ponte ali, outra ponte acolá. É a coisa mais difícil do mundo. Então o senhor hoje é um homem privilegiado, porque que me consta, esta seria a sua 66ª emenda, é verdade? É a 66ª emenda à nossa Constituição, né? A nossa Constituição brasileira é a melhor Constituição da história do Brasil. Entretanto, é preciso que se entenda que o momento histórico em que ela foi feita, um momento posterior a uma ditadura que inobservava e desrespeitava direitos e garantias individuais. Houve, portanto, uma extraordinária mobilização popular e nós terminamos por constitucionalizar uma série de assuntos que poderiam ou deveriam ser tratados por lei ordinária ou lei complementar. Eu cito o divórcio como um exemplo. O que é que o divórcio está fazendo na Constituição? Se o divórcio não estivesse na Constituição, não teria levado 30 anos, de Nelson Carneiro em 77 até a minha emenda em 2007. Talvez alguém já tivesse proposto um projeto de lei ordinária e mudado o Código Civil, onde estão dispostas as questões relativas à família. Mas como estava na Constituição, eu tive que apresentar uma emenda à Constituição. Eu sou autor de uma outra emenda à Constituição que elimina o ADCT, o chamado Ato das Disposições Transitórias Constitucionais. Quando a nossa Constituição foi feita, ela fez a previsão de 95 disposições transitórias, ou seja, regras de transição. Você lê lá nas nossas disposições transitórias, por exemplo, que será feito um plebiscito, né, em setembro de 93 sobre parlamentarismo e presidencialismo, monarquia e república. Isso já passou, mas consta lá ainda hoje como ato das disposições transitórias. Consta também que será formada uma comissão para elaborar as comemorações do centenário da República, para a comemoração da primeira Constituição da República. Tudo isso já passou. Uma comissão para que seja examinada as causas do endividamento externo. Uma comissão para discutir os limites territoriais do Brasil, sobretudo do estado do Acre, que os territórios seriam transformados em estados, já foram.